Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o acidente de trajeto. Será que esse tipo de acidente ele fica configurado, ele se enquadra como um acidente de trabalho? Quais são os direitos do funcionário que passa por esse tipo de acidente? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Vamos então, pessoal, primeiro entender, o que é um acidente de trajeto. Quando a gente fala acidente de trajeto, a gente quer justamente falar, se referir àqueles acidentes que acontecem durante o percurso, durante o deslocamento daquele funcionário da sua residência até o trabalho, ou então do trabalho até a sua residência ao final do dia, vice-versa. Então, esse é o acidente de trajeto. Aqui a gente não tá falando daquelas pessoas que trabalham de maneira externa e acontece um acidente durante o deslocamento desse trabalho externo, porque aí sim é um acidente de trabalho. A gente está falando no período um pouquinho antes de iniciar a jornada, quando ele está se deslocando até a empresa e quando ele está naquele momento de término da jornada em que ele se desloca novamente até a sua residência. Nesse período é que pode acontecer um acidente de trajeto. Inclusive, esse acidente de trajeto ele pode acontecer de N maneiras diferentes. Pode ser tanto dentro de um transporte público, muitas vezes a pessoa está se deslocando até o trabalho de ônibus, ou então também dentro de um transporte particular, A pessoa está se deslocando de carro, de moto até o trabalho e esse acidente de trajeto pode acontecer. Agora, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, o acidente de trajeto é ou não considerado um acidente de trabalho? O que vocês acham? Já deixaram nos comentários? Então vamos para a resposta. A resposta é sim, pessoal, tá? O acidente de trajeto ele é considerado um acidente de trabalho e o funcionário ele tem exatamente os mesmos direitos que teria se ele sofresse um acidente propriamente de trabalho durante a jornada de trabalho. A lei garante isso, tá ok? Agora, claro, existem alguns detalhes que precisam de atenção para a gente entender realmente se esse acidente de trajeto vai ser considerado um acidente de trabalho. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, um acidente de trajeto é aquele que acontece no trajeto habitual que o funcionário costuma fazer do trabalho até a sua residência e vice-versa. Então, não pode haver uma mudança de rota, uma rota diferenciada que está sendo feita naquele dia do acidente, senão justamente vai ficar afastado essa caracterização de acidente de trabalho. Então, precisa ser sempre naquele percurso usual que ele vem fazendo diariamente, e aí se acontecer nele um acidente de trajeto, é sim considerado acidente de trabalho. Outra situação que a gente também precisa conferir para ter certeza é a questão do tempo, Precisa ser um tempo razoável logo após a sua saída do trabalho, ou então muito próximo à sua entrada do trabalho. Não dá para a gente pedir aqui que seja considerado um acidente de trajeto, um acidente de trabalho, um acidente que acontece 3, 4, 5 horas após o momento que a pessoa já saiu da empresa, porque a gente sabe que naquele trajeto 30 minutos seria suficiente para chegar até a sua residência, Então a gente sabe que naquele momento ela não estava talvez retornando do trabalho, mas estava sim passando por um mesmo trajeto, mas para fazer uma outra, tinha uma outra finalidade, ela queria se deslocar até um outro local. Então também é necessário a gente se atentar ao tempo, para que seja um tempo razoável, dentro daquele deslocamento que de fato a pessoa precisa fazer, demonstrando que foi logo após a saída do trabalho ou que foi indo, em direção ao trabalho para começar a sua jornada de trabalho. Além disso, pessoal, um detalhe também importante envolvendo esse tipo de acidente é a sua comprovação. Então, é necessário que o funcionário ele tenha provas de que esse acidente aconteceu, Quais são as provas que podem ser utilizadas? Laudos médicos, atestados, também um boletim de ocorrência daquele acidente. Então, documentos que comprovem que de fato aquele acidente aconteceu. Também é necessário que ele comunique à empresa o mais rápido possível daquele acidente, justamente para que a empresa também consiga tomar as atitudes corretas que são previstas em lei. Então, a empresa ela vai tentar auxiliar muitas vezes no atendimento médico, providenciar esse atendimento, muitas vezes já providenciar também algum tipo de benefício no INSS que essa pessoa pode precisar usufruir na sequência. Então, é necessário que haja uma comunicação e haja uma comprovação desse acidente, de que ele cumpre, inclusive, aqueles
detalhes, aqueles requisitos que nós falamos anteriormente, para que a partir daquele momento a empresa passe a adotar a conduta correta, tá certo? Além disso, como eu falei, quando esse acidente de trajeto ele ficar caracterizado como um acidente de trabalho, a pessoa passa a ter alguns direitos, e talvez o direito mais comum que vocês já saibam é justamente a estabilidade, né? Essa pessoa que passou por um acidente de trajeto, que a gente viu que cumpriu ali os requisitos, que se enquadra como um acidente de trabalho, essa pessoa passa a ter estabilidade no trabalho, ou seja, ela não pode ser demitida dentro do período de 12 meses a contar da alta do INSS. Então, o que acontece? Ela sofre o acidente, né? Muitas vezes vai precisar de um período de afastamento, então ela vai ser encaminhada para um benefício no INSS. E aí, quando acontecer a alta desse benefício, quando ela for considerada apta para retornar ao trabalho, é que se começa a contar um período de estabilidade de 12 meses em que ela não pode, de maneira alguma, ser demitida. Portanto, pessoal, o acidente de trajeto ele pode ser sim um acidente de trabalho, desde que cumpra aqueles detalhezinhos que a gente viu aqui durante o vídeo, e a pessoa, né, o trabalhador, ele passa a ter todos aqueles direitos, e principalmente é o direito à estabilidade. Tá? Então, sempre que vocês, né, presenciarem um acidente de trajeto, ou muitas vezes até porventura sofrerem um acidente de trajeto, agora vocês já estão cientes, né, de quais são os direitos que vocês têm, e caso vocês verifiquem que algum direito desses não foi cumprido, é importante fazer contato com um advogado trabalhista especialista, né, porque certamente ele vai saber te orientar e trazer a melhor maneira para você resolver, para você fazer garantir aquele direito, né, que não está sendo pago. Então, sempre importante quando você verificar um direito, né, que agora você sabe que é seu direito, que não está sendo cumprido, procure o auxílio de um advogado especialista em direito do trabalho, para ele, né, em conjunto com você, trabalharem aí na melhor maneira de trazer esse direito que a lei te garante, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com seus colegas. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, ativem aquele sininho que são as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai lançar aqui no nosso canal. E quando precisar fazer um contato conosco aqui, é através desse link que está abaixo do vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!